Olá, galerinha do Pincelada do Saber, estamos aqui então para dar continuidade ao nosso vídeo sobre a definição do que seria e do que nós podemos compreender como conceito de modernidade. Sou Daniel Matheus Ladeira, tenho 25 anos, sou formado em História e atualmente faço graduação em Teologia. Basicamente, a ideia do que nós estávamos apontando é que existem eventos históricos pelos quais nós podemos dizer que a mentalidade ela é formada e ela também forma esses eventos históricos, e esses eventos históricos são importantes para a definição do que seria a modernidade. O primeiro evento histórico que nós falamos no vídeo passado é sobre as grandes navegações e a descoberta do Novo Mundo. O segundo evento que eu gostaria de apresentar nesse vídeo é a Reforma Protestante, que foi também um evento histórico, social e político preponderante naquele período histórico, pois lançou mão de uma fé mais institucionalizada e tradicionalizada por uma fé mais individual e mais pessoal. Também é necessário perceber que existe um confronto direto com a maior instituição do planeta até então, aquela que no mundo ocidental produziu a cultura e a educação durante toda a Idade Média, certo? Então, a reforma protestante, ela é em alguma medida uma ruptura com a principal instituição que formou toda a mentalidade durante 1000 anos, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. De alguma forma, alguns preceitos e algumas pressuposições da própria Igreja Católica Apostólica Romana foram colocadas em xeque, com as 95 teses, com o ressurgimento de outra maneira de pensar a fé, certo? Um outro evento histórico importante que a gente precisa de ter em mente para compreender a modernidade é o renascimento das cidades, os burgos e as feiras comerciais, Começamos então a partir desse momento a experimentar um êxodo rural, mas juntamente com ele a criação do dinheiro, da unidade de peso, da unidade de medida. Todas essas relações pressupõem algum tipo do quê? De racionalidade, de controle. Juntamente com essa mentalidade, com essa maneira de fazer e de pensar o mundo, temos as revoluções tecnológicas ou industriais, que traz o trabalho como uma prerrogativa da dignidade humana. Os relógios em todos os espaços apontam para um maior controle do tempo. A divisão do trabalho aponta para um certo controle sobre as ações humanas e sociais. Então, todo esse tipo de mudança, ela vai acontecendo e ela vai dando uma tônica, ela vai dando uma cor ao quadro daquilo que nós chamamos modernidade, certo? Então eu citei ao menos três eventos, as grandes navegações, o renascimento dos burgos e das feiras comerciais e a Reforma Protestante. Agora, existe também um tipo de mentalidade que se adquire, que é fundante de todos esses eventos. Então, nós estamos trabalhando nessa relação, nessa interdependência entre mentalidade e evento histórico, entre pensar e agir humano. Entre pensar e agir humano. Então isso é importante, porque nós não podemos dizer que a mentalidade vem antes dos eventos históricos, e nós também não podemos dizer que os eventos históricos vêm antes das mentalidades. É algo que acontece simultaneamente e interdependentemente um do outro. Então existe também, além desses eventos históricos, um tipo de mentalidade que se adquire, que é fundante de todos esses eventos históricos. Então a modernidade aponta para uma ruptura entre um tipo de pensamento e outro. Que pensamento está em jogo então, A Idade Média, segundo Harvey Cox, é a Era da Crença. A Era da Crença é caracterizada pelo menos por 2 concílios. O Concílio de Nicéia, em 325, que serviu para a institucionalização do cristianismo, e o Concílio de Calcedônia, em 451, que tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. O primeiro concílio foi convocado por Constantino, e o segundo concílio,
o Concílio da Calcedônia, foi convocado por Teodósio I. Então, ele faz essa distinção, Harvey Cox faz essa distinção entre a era da fé e a era da crença. A era da fé teria sido marcada por Jesus e seus discípulos, e a era da crença teria sido marcada pela imbricação entre religião e Estado e a institucionalização da fé cristã. Há então uma mentalidade a ser superada, que é a mentalidade da era da crença, segundo Harvey Cox, que é a mentalidade religiosa. O apogeu dessa superação da mentalidade religiosa toma forma em dois movimentos, que seria a Revolução Francesa e o Iluminismo. Porque até então, até a Revolução Francesa e o Iluminismo, ou vamos dizer, dentro do panorama da Idade Média, todo o universo e seus mistérios, a vida e a morte, o espaço e o tempo, eles eram explicados a partir de Deus. Nesse período da Idade Média, a teologia ela tinha resposta para tudo. As pessoas compreendiam que a teologia era a mãe de todas as ciências, porque ela tinha todas as respostas para tudo aquilo que o mundo quisesse saber, vamos dizer assim. Então, o renascimento cultural e urbano também é outra maneira de pensar diferentemente da Idade Média, porque ele traz novamente aspectos não mais da Idade Média, mas da Antiguidade Clássica com sua influência grega. Se lembrarmos, por exemplo, de Maquiavel, que é um renascentista, ele está no meio do Renascimento, onde o Renascimento teve a sua principal exponência, que foi na Itália. Ele é concebido e ele é visto por nós hoje como o pai da ciência política moderna. Por quê? Porque ele percebe, ele faz esse giro antropocêntrico dizendo que, olha, esquece a religião de vocês, dê um pé na bunda no Deus de vocês cristão, porque isso daqui é o reino dos homens e vamos começar então a dar a César aquilo que é de César. Vamos falar de política, mas vamos falar de política dentro das prerrogativas da política e não dentro das prerrogativas das virtudes e das morais cristãs. E o iluminismo é o outro movimento que é comparado à maturidade da humanidade, porque é a superação dessa mentalidade religiosa e metafísica. É a superação da religiosidade metafísica por uma religiosidade da humanidade, humana. Então os mitos eles são trocados pela razão. A prerrogativa do iluminismo é substituir a religião pela racionalidade humana, o teocentrismo pelo antropocentrismo. O homem então pode dar conta de compreender a realidade sem a necessidade de respostas metafísicas. Ele é produtor de conhecimento, ele é a medida de todas as coisas, aliás, ele é o sujeito e o mundo é o seu objeto de estudo e de conhecimento. Então, no iluminismo, há uma valorização da racionalidade humana, há uma valorização do homem, é tirado do altar o próprio Deus e colocado no altar o próprio homem. Então, existem algumas afirmações que dá a tônica dessa mentalidade moderna, e eu gostaria de falar a primeira, que é a crença na razão. A razão enquanto estrutura que permite ter experiência no mundo. Se para Locke a experiência era o que fazia a estrutura racional, para Kant era o inverso. O homem já nasce com uma estrutura racional que possibilita ele a lidar com o mundo e com as experiências no mundo. Uma segunda prerrogativa ou pressuposição da modernidade é a valorização da natureza. Toda forma de conhecimento ela deveria estar alicerçada na natureza das coisas. A busca da modernidade é pelo elementar. Por isso buscavam-se leis naturais.
podemos ver essa influência também dentro das filosofias, não só das filosofias naturais, né? Se a gente for pegar a física, a química, a biologia, mas nós podemos ver essa influência nítida dentro das filosofias, vamos dizer, mais humanísticas, mais abstratas, por exemplo, nas filosofias de sistema, como em Hegel e em Kant. Uma terceira pressuposição da modernidade é a crença na autonomia, né? Você ousar saber, ousar abrir mão de tutores metafísicos extramundanos, fazer uso da sua própria razão interna que faz parte da natureza e que já está ali. As respostas pelas quais nós precisamos, né? Já estão na racionalidade humana. E a quarta prerrogativa é a crença no progresso, porque havia, com todo esse desenvolvimento industrial, tecnológico, essa mudança, essa descoberta do novo mundo, esse renascimento, essa superação de mentalidade, da mentalidade religiosa por uma mentalidade racionalizada. Toda essa mudança trazia a crença de progresso. Havia um otimismo em relação a todos esses eventos comentados acima, pois criam que isso estava melhorando o mundo e melhorando o homem. Controle, autonomia e poder. Esses são conceitos que podem esclarecer para nós compreendermos o que seria a modernidade. Eu gostaria de encerrar esse vídeo com duas frases, né? A primeira frase é do Charles Taylor, de seu texto A Era Secular, se encontra na página 358, onde ele diz que a modernidade ela trazia uma sensação de poder, de capacidade, no fato de conseguir ordenar o nosso mundo e a nós mesmos. E na medida em que esse poder estava relacionado com a razão e a ciência, uma sensação de ter produzido grandes ganhos em conhecimento e em compreensão. E o outro texto é um texto da Apostila, onde o Jonathan Menezes traz alguns autores e que é importante para a gente perceber. Ele fala assim: falando propriamente da crítica cristã à modernidade, lembro aqui a tese defendida por Vinod Ramachandra em seu livro A Falência dos Deuses. Citando Chesterton, o autor diz que quando um homem volta as costas para Deus, não é que ele apenas não crê em nada, mas é que ele crê em tudo. Então, essa frase é indicativa de como as coisas funcionam no mundo moderno. No abandono do Deus cristão, os modernos prosseguiram criando e estando permeados por uma avalanche de outros deuses e ídolos. Como ele defende, a adoração de qualquer ídolo provoca o surgimento de seu contra-ídolo com o passar do tempo. Parte da abordagem de Ramachandra se concentra no que ele chama de idolatria no livro, tendo como alvo precisamente os credos modernos. A tese por ele declarada revela o tom combativo e crítico à modernidade, pois parte da convicção de que o descarte do Deus da revelação bíblica tem aberto o caminho para o surgimento de novos deuses que, tal como seus antigos equivalentes, acabam por destruir seus devotos. Então, basicamente, a ideia é que a modernidade ela não abre mão de um fundamento, ela não abre mão de uma essência, ela não abre mão de uma elementariedade, ela não abre mão de aspectos fundantes da realidade. Ela troca esses aspectos fundantes de algo metafísico para algo físico, de algo mitológico, filosófico para algo empírico, para algo real, da realidade, né? Mas, de qualquer forma, a racionalidade humana, a autonomia humana, o antropocentrismo, a crença no progresso,
a valorização da natureza vai colocando ou são os novos ídolos que são adorados e que são cridos nos altares da existência, né? Existe uma crítica bastante legal, se eu não me engano, no Eclipse da Razão, não lembro se é do Adorno ou do Horkheimer, que é um texto também que faz uma crítica bastante interessante à noção moderna, né? A modernidade como mitologia também. Mas de qualquer forma, espero que tenha ficado claro essa noção de mentalidade moderna, porque tudo isso vai nos ajudar muito quando nós vamos ler autores como Hegel, Kant, como o próprio Rousseau, como John Locke, Hobbes, né, como Maquiavel. Esse tipo de mentalidade, esse tipo de compreensão de um todo, do que está acontecendo, possibilita a gente ver o autor dentro desse determinado contexto histórico e possibilita com que a gente olhe para ele de uma maneira diferente, mais profunda. Até o próximo Pincelada do Saber. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever se você ainda não é inscrito no canal e comentar aqui embaixo. Até o próximo Pincelada do Saber